Bem, um outro conflito também nesse contexto de Balcãs foi a Guerra Civil de Kosovo. Foi um conflito até um pouco mais recente. Ele vai se estabelecer de forma crescente a partir de 1998 e vai ter seu pico em 99. Ele é mais recente do que a Guerra da Bósnia. Entretanto, os motivos são bem parecidos. Kosovo é uma região que ela é habitada majoritariamente por albaneses. Essas bandeiras vermelhas que vocês estão vendo são bandeiras da Albânia. E a Albânia, mesmo não fazendo parte da antiga Yugoslávia, tinha uma população expressiva nessa região. Tem uma população expressiva nessa região de Kosovo. E Kosovo pertencia à antiga Yugoslávia, mais precisamente ela pertence até hoje à Sérvia. Entretanto, a população, 90%, não se sente sérvia, não compartilha dessa identidade nacional sérvia e por isso procura a independência de Kosovo. É, Em 98 há uma declaração de independência de Kosovo. Essa declaração ela não foi aceita pela minoria sérvia, não foi aceita pela Iugoslávia. E em 99 começa uma série de bombardeios, um conflito armado dos iugoslavos, da Iugoslávia, dos sérvios, contra a Bósnia. Esse conflito ele vai deixar mais de 1 milhão de mortos, sobretudo, e acabou tendo uma escalada de violência quando a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, ela começa a bombardear os alvos sérvios, os alvos iugoslavos lá em Kosovo. E esses bombardeios acabam dando fim às hostilidades depois de um tempo. Entretanto, é uma região que ainda tem um certo litígio, uma vez que alguns países como Estados Unidos, França e Reino Unido reconhecem Kosovo como independentes. Entretanto, China e Rússia, que assim como Estados Unidos, França e Reino Unido também fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, não reconhecem a independência de Kosovo. Isso acaba fazendo com que a ONU ela tenha uma postura de neutralidade em relação à questão da independência ou não do território kosovar. E sendo assim, Kosovo é um território em litígio. Ele é reconhecido por uns, não é reconhecido por outros. No caso da China e da Rússia, há um motivo muito claro para o não reconhecimento. Tanto China quanto Rússia têm questões separatistas internas, e se reconhecesse essa independência de Kosovo, abriria um certo precedente para o ressurgimento ou fortalecimento de tensões internas dentro de cada país. A China tem, sobretudo no Tibete, uma região separatista importante, assim como Hong Kong também. Tem questões com Taiwan, com Macau. Então a China tem uma série de questões internas importantes. E no caso da Rússia, principalmente a Chechênia, que é uma região ao sul da Rússia e que também é separatista e que, assim como no caso kosovar, ela é habitada por muçulmanos. E os russos, assim como os sérvios, são ortodoxos. Então essas semelhanças, essas coincidências, fazem com que não seja interessante para a Rússia, assim como também não é interessante para a China, reconhecer a independência de Kosovo. É, Essa figura, esse homem senhor de cabelo branco, é Slobodan Milosevic. Ele era o presidente iugoslavo no contexto da Guerra Civil de Kosovo e ele foi preso e foi condenado por crimes de guerra. Abaixo temos aí um protesto feito em Kosovo comparando Milosevic a Hitler. Realmente ele foi o comandante de uma série de atrocidades, bombardeios, e é uma figura que realmente não deixa saudades na política, não só da região, mas também do mundo inteiro. Milosevic ele morreu no, depois de condenado à prisão perpétua. Ele morreu aparentemente por um infarto.
na cela onde ele cumpria pena após ser condenado por um tribunal penal internacional. E aqui duas questões, aliás, uma questão envolvendo dois atletas é mais atual, então talvez seja cobrado aí ainda nas provas que vocês farão. Essas duas figuras aí são dois jogadores de futebol. À esquerda é Chaka, é o nome dele, e à direita temos o Shaqiri. Ambos têm origem albanesa, ambos têm origem kosovar, é, e ambos foram refugiados, suas famílias se refugiaram na Suíça por causa da guerra civil de Kosovo, por causa da perseguição dos sérvios contra os kosovares, contra os albaneses que vivem em Kosovo. E eles cresceram na Suíça, eles se tornaram jogadores de futebol de relativo sucesso e foram jogar a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, coincidentemente um dos países que não reconhece a independência de Kosovo. E jogando a Copa do Mundo na Rússia, ambos pela seleção da Suíça, eles defrontaram a Sérvia. Esse jogo terminou 2-1 para a Suíça e de forma categórica os dois jogadores de origem kosovar fizeram os gols da Suíça. Então, como é que o mundo dá voltas, né? Dois refugiados crescem em outro país e depois de adultos têm a chance de defrontar num campo de futebol uma seleção que representa o país que de certa forma oprimiu as suas famílias e acabou levando à migração forçada dos seus pais. E nesse caso, os dois fizeram os gols e saíram comemorando, fazendo um símbolo que remete à bandeira da Albânia. Lembrando que o povo de Kosovo tem origem albanesa. Isso foi visto como uma clara intenção de trazer luz a essa questão política, ao litígio do território de Kosovo, e isso não foi bem visto pela FIFA. A FIFA acabou aplicando uma multa aos dois jogadores, já que a FIFA proíbe qualquer tipo de manifestação política, religiosa, ideológica nas partidas que são organizadas por ela.